Olá, meu nome é Emerson Marques e você está no STF, Sociologia, Teologia e Filosofia. No vídeo de hoje falaremos sobre teologia e filosofia, mas após a vinheta. Pastor Vitor, seja muito bem-vindo. Pastor Vitor, nosso convidado hoje especial, pastor, teólogo, filósofo, seja muito bem-vindo. Pastor Guilherme. Obrigado, Emerson, é um prazer estar aqui novamente, pastor Vitor, prazer em conhecê-lo, né? Será uma honra aí aprender um pouquinho mais hoje com os irmãos. Vamos lá, pastor, vamos esquentar nosso podcast de hoje, né? Considerada pelas pessoas comuns como verdade e pelos sábios como falsa, pelos governantes como útil, Sêneca. Como é que a gente pode entender a filosofia e a teologia? Vamos tratar hoje sobre a metafísica em jogo. E aí, pastor, o que a gente pode já abordar sobre essa questão teológica? Como entender a filosofia e a teologia e qual a ligação com as religiões? Primeiro, obrigado pelo convite, sinto lisonjeado, pastor Guilherme, Emerson, espero contribuir com todos que acompanharão o podcast. Deixo claro que trataremos dos assuntos de acordo com uma perspectiva cristã e, dito isso, é importante dizer que, citado Sêneca, para muitos pensadores, religião é para os fracos. Para os iletrados, incultos, preguiçosos. Dito isso, nós já ficamos um tanto incomodados com essa afirmação. Porque, de certa forma, somos religiosos, somos cristãos, temos uma prática, uma vivência cristã. Então, a filosofia ela já vem para nos ajudar a estruturar tudo isso, a colocar em ordem a nossa própria fé. Nós temos várias bibliografias que nos ajudam a pensar sobre isso. Crer é também pensar, inclusive é um livro de John Stott. Então, nós precisamos pensar sobre a nossa fé, filosofia e teologia. Tá? Então, as duas, para que seja saudável, elas devem caminhar juntas. E aí, nós vamos destrinchando maiores detalhes, falando sobre a metafísica, ou seja, sobre o sobrenatural, sobre aquilo que está além do físico, além do campo natural humano. E, diante dessa perspectiva, nós temos, no cristianismo, a certeza da existência de um Deus. Nós temos o teísmo. Então, eu acredito que Deus criou o mundo, criou o homem, criou todas as coisas, e Ele é um Deus vivo que intervém hoje na história. Diferente do deísta, que acredita que Deus existe, porque não existe uma outra prova para a existência do ser humano e da natureza, mas esse Deus, de acordo com o deísta, criou o mundo e largou. Então, como um relógio de corda, relojoeiro, né? Construiu o relógio, deu corda e largou. Isso a teologia explica quando nós paramos para pensar nos dois quesitos transcendência e imanência, né? Então, a transcendência é justamente o que o pastor disse, no sentido teológico, na visão deísta, que Deus criou, né, o mundo ali e deixou este à deriva. Mas o nosso Deus não é somente um Deus transcendente, como um Deus imanente, ou seja, Ele criou todas as coisas, Ele é o Criador, mas Ele também atua na criação, dirigindo, governando, guiando, auxiliando, tudo conforme lhe apraz, né? Conforme a sua vontade, conforme diz Romanos 12:2, que é boa, perfeita e agradável. Então nós cremos pela perspectiva teológica, pastor,
que o nosso Deus é um Deus também imanente, que atua, governa e dirige a sua criação. Mas hoje existe um desafio, né? No mundo contemporâneo hoje, na questão filosófica e a questão teológica. Elas, mesmo assim, elas conseguem andar lado a lado? Existe algum obstáculo ou não? Elas andam lado a lado? Fazendo um bate-papo franco e aberto, existe muita resistência e preconceito com quem estuda essas ciências humanas, filosofia e sociologia. Porque, de fato, o estudante de filosofia e sociologia lida com muita bibliografia, lida com muito ceticismo, lida com muitas teorias que chocam, que confrontam a fé cristã. Então, não é raro, infelizmente é comum vermos pessoas cristãs começando a estudar ali filosofia e teologia e se esfriando e abandonando a fé, abandonando Deus e a igreja. Então, isso é um fato, existe. Entretanto, para que seja algo saudável, nós precisamos considerar que a filosofia, ela nos ajuda a entendermos a nossa fé. Como já dissemos, muitos diziam que religião é para os fracos. De acordo com a nossa fé cristã, a nossa perspectiva, nós nem entenderíamos o cristianismo como uma religião, porque na raiz, na etimologia da palavra religião, nós temos religar. Ou seja, é uma tentativa do homem, do ser humano, em se relacionar, em se religar à divindade. O cristianismo não é assim. Tudo vem e parte de Deus. Deus, ele criou todo um plano. Ele é eterno. Ele não precisava ter criado o homem, mas ele escolheu criar o homem. E ele já estruturou toda a história. Criação, queda, redenção e consumação. Então, para Deus, está tudo sob controle. Nós que não sabemos, nós que não entendemos e não conseguimos acompanhar. Mas para Deus já está tudo muito claro e definido. Ele é o Senhor da história. Ponto. Então, a filosofia ela vem nos ajudando a construir esse raciocínio. Quando nós pensamos em falar de uma união, um relacionamento com o transcendente, com o sagrado, com a metafísica, nós temos no cristianismo essa visão, que Deus ele é um Deus vivo, que ele busca um relacionamento com o homem, parte dele, ele que vem e chama, bate a porta. Um texto muito, que explica muito isso é Efésios capítulo 2, ali, logo na primazia do texto, o apóstolo Paulo dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e não existe como o morto fazer alguma coisa a favor da sua salvação ou de tentar se reconectar ou religar a Deus. Eu costumo sempre dizer, inclusive nas escolas dominicais, uma ilustração que nos leciona muito sobre a imanência de Deus no quesito da salvação, porque nós comparamos a salvação a alguém que está no fundo do mar, morto, e Deus toca o cadáver e traz de volta a vida. Nós não comparamos a salvação com alguém que está se afogando ali na praia e alguém lança o salva-vidas e fala, olha, você escolhe se salvar. Não, nós comparamos a pessoa que está morto, e o morto não pode fazer nada para alcançar o seu objetivo. Ele está morto, é um defunto, Então parte de Deus trazer o morto de volta à vida e então se relacionar com a humanidade. O pastor falou sobre Paulo. Paulo teve uns problemas ali com os filósofos, Como entender isso? Qual é essa relação de Paulo com os filósofos da época? Paulo, ele, além de muito culto, muito inteligente, entendo que, capacitado por Deus, pelo Espírito Santo, foi ousado com uma estratégia de dialogar. Tal como Jesus fez, Paulo usou o contexto histórico, as referências da sua época para
explicar, para justificar a sua fé. Depois nós tivemos isso de uma forma mais acadêmica, com Santo Agostinho, né, com Tomás de Aquino e etc. Mas o raciocínio com Paulo é o mesmo. Então ele se apropria da ciência comum, ciência secular, para justificar a sua fé. Na Bíblia nós temos registros paralelos com conhecimento secular para justificar, defender a fé, explicar a fé. Perfeitamente. E voltando um pouquinho aqui no começo, nós falamos que a fé é racional. Sim. Ora, se a fé não fosse racional, nós estaríamos à deriva, né? Mas nós temos um manual, e para entendermos esse manual que é a Bíblia, né? A palavra de Deus, entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Nós precisamos estudar, examinar, e quando Jesus diz em João 5,39, examinais as Escrituras, porque vocês julgam conter nela a vida eterna, do grego a palavra examinar ali significa garimpar, remoer, extrair, procurar minuciosamente. Então nós precisamos realmente analisar, estudar e realmente se aprofundar no conhecimento bíblico para entendermos o que Deus quer dizer a cada um de nós que somos suas criaturas e crendo nele seus filhos, né? Então nós precisamos nos dedicar ao ensino, assim como Paulo, aqui citado. Paulo, ele era um douto na lei mosaica, ele foi formado aos pés de Gamaliel, da tribo de Benjamim. Então em nossos dias podemos dizer que Paulo era o maior teólogo da época, né? Um homem douto, culto, e ele tendo toda essa cultura, esse conhecimento profundo sobre a lei de Deus, ele então tem um encontro com Jesus em Atos capítulo 9, e Deus ali abre o seu coração para entender o cumprimento daquela lei que ele cria e defendia na pessoa de Cristo, na pessoa do Senhor e Salvador. Então Deus usa todo esse conhecimento que Paulo adquiriu ao decorrer dos anos formados ao pés de Gamaliel para a expansão do Evangelho, né, a favor do reino de Deus através da vida de Paulo. Não é à toa que Paulo é autor de mais ou menos 75% do Novo Testamento. Sistematizador ali da doutrina de Deus, né? Então, inspirado por Deus, né, ele ali consegue sistematizar ali e explicar através dos seus escritos o plano de Deus, a vontade de Deus para com os leitores ali que receberam as suas cartas e os seus escritos, que também sustentado através das gerações, esses ensinos que é a palavra de Deus para nós também em nossos dias. O pastor falou sobre a questão do ensino, né? Por exemplo, hoje, se a gente olhar a filosofia, será que a filosofia hoje ela não está entrando mais na igreja e mais nos cristãos hoje, nos crentes, nos cristãos de uma forma geral, como mais prática do que a própria teologia, até a própria Bíblia? Por exemplo, o pastor é professor, e então existe, qual é essa relação de, por exemplo, de professor, de teólogo e filósofo? Qual que é essa relação? Será que a igreja hoje ela não está mais filosoficamente, ela se comportando mais filosoficamente do que teologicamente? Eu diria o seguinte, partindo da Bíblia como palavra de Deus, citação de Jesus: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós precisamos conhecer a verdade. A teologia parte de um princípio, gera-se uma necessidade de conhecer a verdade para a salvação. A filosofia tem uma busca pela verdade, mas uma verdade natural, comum. A razão, né? Razão. Tá? Então, nós vamos considerar que ambas estão atrás da verdade. Uma para a salvação, com a característica, o fenômeno da fé, e a outra muitas vezes por brio, por orgulho próprio, para vencer um diálogo, um debate, só para se... Pela busca da sabedoria, né? Para se orgulhar pela sabedoria. Né? Ponto. Eu não vejo, muito pelo contrário, com maus olhos o conhecimento, a filosofia na igreja. Por quê? Porque nós precisamos conhecer, nós precisamos estudar. Foi citado pelo pastor Guilherme. Nós precisamos garimpar,
ruminar a palavra de Deus. Então, além de uma meditação com Deus diária, nós precisamos estudar. A teologia e a filosofia estão aí para nos ajudar nisso, para entender o contexto histórico, a raiz das palavras, o significado daquilo que foi ministrado e ensinado por todos os apóstolos, por Jesus e etc. Então, dentro do contexto cristão, os dois extremos podem ser perigosos, mas eu prefiro pensar em uma igreja culta, estudada, do que uma igreja iletrada. Eu vejo menos problemas, menos risco numa igreja que estuda, que vai atrás, como os bereanos, que consultavam a palavra. O que você está falando? Onde que está? Anota. Onde que... Calma aí, você falou, pastor, você citou ali, mas a citação não bateu não. Olha, essa referência aí, até onde eu entendo, não é cristã. Então, muitas vezes, nos deparamos com medo e insegurança por parte de líderes religiosos de ter uma comunidade que pensa, que estuda, que questiona. O problema não é questionar. Questionar é do ser humano, é natural. É natural. E somos três pessoas distintas, com criações distintas, histórias distintas. É normal pensarmos diferente. Agora, no que se trata de palavra de Deus, de fé, nós temos alguns pilares que são inegociáveis. Ponto. O resto, nós vamos ajustando, trocando. Você pensa desse jeito, legal, eu penso do meu e caminhamos juntos. Tudo certo. Sempre respeitando uns aos outros, porque essa é uma essência, e como o pastor falou, o pilar fundamental do cristianismo. Se nós não respeitarmos o próximo apenas porque ele pensa diferente, né, nós deixamos de ser ali criaturas racionais e passamos a ser irracionais, né, por não conseguir controlar o nosso eu mesmo, né? Então eu acredito que existe sim pilares fundamentais que são inegociáveis, irrevogáveis quanto à fé cristã, mas nós devemos, acima de tudo, manter o respeito por aqueles que pensam diferentes, mesmo aqueles que não concordam com esses pilares da fé cristã. Sim. Devemos mostrar o respeito e mostrar a eles que nós cremos dessa forma e, num sentido democrático, ele respeitar o nosso pensamento e nós respeitarmos o pensamento dele, para que assim possamos então viver em harmonia, né, com todos os homens. Paulo diz em Romanos, no que depender de vós, ter paz para com todos. Ele não fala paz somente para com os cristãos, ele fala paz para com todos, no que depender de vós. E quando nós buscamos o sentido da palavra de Deus, e não somente lemos e não somente ouvimos, mas quando nós buscamos praticar os ensinos da palavra de Deus, nós começamos a exalar o caráter de Cristo em nossa vida. E quais são o caráter de Cristo? Quais evidências do caráter de Cristo em nossa vida? São os frutos do Espírito, em Gálatas 5:22. Amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, gozo, paz, temperança, entre outros. Então, quando nós buscamos aprender e praticar o que aprendemos, nós começamos a agir diferentes. Tiago 1:22 diz assim: sede vós cumpridores da palavra do Senhor nosso Deus, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, se nós ouvimos a palavra de Deus, lemos e não praticamos, nós estamos enganando a nós mesmos, porque conhecemos ali a verdade, tivemos contato com a verdade e ainda assim não buscamos a prática dessa verdade, né? Então nós devemos aí, no que depender de nós, praticar todos esses ensinamentos e com certeza praticando teremos paz para com todos e manteremos a democracia entre aqueles que nos cercam. E esse é o objetivo, e esse é o tripé do nosso podcast, né? Exato. Sociologia, teologia e filosofia. Perfeito. Porque eles andam juntos. Não há como ter separação, né? Tanto a questão comportamental, a questão filosófica e o que a gente falou no começo, né? A metafísica, está tudo em jogo, estudo. Se existe Deus, se não existe Deus, se existe um ser, como foi criado, de que maneira foi criada. E observe que todas essas perguntas que você citou,
só podem ser respondidas com conhecimento. Por isso nós almejamos a busca pelo conhecimento, nós incentivamos a busca pelo conhecimento, a busca pela leitura, né? Agora defendendo um pouquinho a nossa bandeira batista, né? Nós sempre incentivamos aí o povo a ler a palavra, a estudar a palavra, a conhecer a palavra, justamente para que as pessoas tenham a condição de andar na fé com seus próprios pés, sem depender de um pastor, de outra pessoa para lecionar. Claro que precisamos de mestres, assim Cristo instituiu estes para o ensino do povo, mas é necessário incentivar o povo a conhecer as Escrituras para que eles tenham condição de se relacionar com Deus imanente de forma próxima, né? Com um contato próximo. E como se dá esse contato? Como se dá esse relacionamento? Conhecendo o autor da Bíblia, o seu autor, o seu pai, né? Então nós precisamos incentivar cada vez mais as pessoas a ler, a estudar, né? No nosso meio aí evangélico, as pessoas falam, né? Os batistas, os homens da Bíblia, né? Tem esse jargão assim no meio evangélico, né? E precisamos realmente cultivar isso e passar isso adiante para que as pessoas tenham mais contato com a palavra e assim, com a palavra de Deus, né? A Bíblia, e assim estar cada vez mais próximo do Senhor nosso Deus. E é um legado da Reforma Protestante. Perfeito. Então, antes só tinha uma igreja, teve o rompimento. Sim. E um dos legados, um dos pilares é exatamente você ter acesso à própria palavra de Deus e você ter a inspiração de Deus, o Espírito Santo de Deus te capacitar para você interpretar a Bíblia. E isso aí, na questão sociológica, isso aí mudou o curso da história, né? A questão da Reforma Protestante, a questão do ensino. A Europa, ela se evoluiu como? Ela cresceu como? Como que a gente vê a questão da educação na Europa? Foi através da Reforma Protestante, ou seja, que incentivou as pessoas a ler, incentivou as pessoas, né, a buscarem conhecimento, a questão das traduções, enfim. E isso ecoa até as nossas gerações. Sim. Porque tem muitas pessoas na sociedade que infelizmente não tiveram contato com o estudo. E aí quando ela se converte, começa a ir para a igreja, o primeiro livro que ela começa a ler é a Bíblia. Então isso na igreja incentiva a pessoa justamente a busca pelo conhecimento, ao aprendizado, e isso vai trazer benefícios para ela, não somente teológico, eclesiástico, mas como social, como pessoa também, um crescimento ali, né, para a sociedade ali impactante através da igreja. E a ideia era uma igreja e uma escola ao lado. É fruto da Reforma Protestante. Perfeito. Por isso temos colégios batistas. Sim. Colégios cristãos, de uma forma geral. Indo para a filosofia propriamente dita, nós temos uma frase agora provocante de Voltaire, por exemplo. Se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Olha que frase profunda, né? Profunda, provocativa, intrigante. Aí lá na frente vem Friedrich Nietzsche, diz que Deus está morto. Você fala, como assim? São filósofos que estão discutindo a fé, a razão, o fenômeno religioso, conhecimento. E o que a Bíblia diz sobre filosofia? Encontramos essa palavra aí, né? Um texto que eu gosto muito aqui é a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 8, que diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então Paulo aqui está orientando a igreja de Colossos a justamente se opor, contradizer, refutar, né? Extrair do seu meio filosofias e conhecimentos mundanos que se opõem à teologia de Cristo, né? Então não é saudável também pensarmos em conhecimentos humanos que contradizem a nossa fé. Não é saudável cultivar isso em nosso meio, né? Porque isso é uma vã sutileza, e quando ele diz vã sutileza, é algo meio que um jargão, um sapatinho de algodão, né? Você vai vendo, vai conhecendo, quando você vai ver, como o pastor bem colocou, alguns estudiosos, né, adolescentes, mais novos, acabam ali começando a estudar filosofia e sociologia e acaba esfriando na fé,
Porque com vãs sutilezas da filosofia essas que contradizem a fé cristã, vai afastando essas pessoas de Deus, né? Propriamente de Deus. Então devemos tomar muito cuidado, e é uma orientação de Paulo à igreja de Colossos que se aplica aos nossos dias perfeitamente, né? É aquilo, né, de aplicar realmente o ensino em nossa vida. E quando a gente olha esses ensinos, a gente fala, não, parece que ficou há 2000 anos atrás, mas não. Se nós buscarmos a aplicação, né, a teologia prática ali do ensino, a gente vai ver que é muito válida aos nossos dias. E olhando assim, dentro do que o pastor falou sobre a questão da filosofia, o pastor, assim, olha, quando vê os jovens hoje, por exemplo, o pastor com certeza quando dá aula, está dando aula na escola, tem os jovens que são cristãos ali, filhos de crentes, são crentes, jovens que vão para a igreja. Essa filosofia hoje, ela não está mais inculcando no jovem e esfriando, como o pastor falou, como o pastor acabou de ler, porque às vezes o jovem olha para a filosofia e fala, nossa, Nietzsche, Voltaire, Sêneca, quantos caras? Será que isso hoje, o jovem, porque existe hoje uma dificuldade com o jovem, né? A questão tecnológica, tudo isso, né? Hoje a igreja tem que usar algumas estratégias para poder atrair o jovem, enfim. Mas o pastor, olhando para esses jovens, o pastor acha que a filosofia tem interferido na fé dos jovens hoje? Não culparia a filosofia no quesito fé, porque infelizmente entendo que o problema é outro. A filosofia ela nos ajuda, contribui no uso da nossa razão, na sistematização de conhecimento, do conteúdo. Então, quando eu provoco, pergunto, dialogo, né, articulo ideias com os alunos, é para fazê-los pensar. Então, não tenho a intenção de, enfim, pregar o evangelho em sala de aula, não é meu papel ali, Sim. mas é importante deixar claro que a filosofia, a minha visão, ela não, pensando em ensino regular, ensino médio, ela não é responsável direta ali por corromper os jovens, tá? Então, só para fechar o meu raciocínio, nós temos alguns apologetas na história, pessoas que defenderam a fé cristã. A ideia não é preparar jovens, preparar pessoas para defender a fé cristã, para entrar em debates filosóficos, teológicos e afins. Mas é para que você tenha clareza da sua própria fé, para que você saiba em quem você tem crido, onde está o norte da sua vida. Como eu disse, Deus que nós cremos, Ele tem todo um plano, todo um projeto, está pronto. Aí Ele está muito claro. Nós precisamos nos submeter, servi-lo, obedecer e caminhar. Então, a filosofia ela nos ajuda a instrumentalizar a nossa razão. E aí, quando você entende, você crê. Quando você crê, você entende. E aí as coisas começam a caminhar. Por mais que você não entenda o contexto histórico, o contexto social, o mundo, os jovens, tecnologia, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que meu Redentor vive. Ponto. Então, a minha fé está bem fundada, bem firmada, alicerçada na palavra. Ponto. Então, não culpo a filosofia. E aí, assim, já meio que caminhando já para o final, eu vou fazer minha pergunta, depois o pastor. O pastor já se sentiu, quando estudando, já se sentiu confrontado por alguém na questão filosófica? Olha, é filosofia e acabou. Diretamente não. Nunca fui confrontado nesse sentido, acuado nesse sentido. Mas já acompanhei vários casos, histórias, em que a pessoa realmente pôs em xeque a sua própria fé.
por ensinos filosóficos, mas aí pensando em academia, pensando em faculdade. Tá? Então você entra em crise, você questiona tudo. Você duvida até da própria dúvida. E aí é um caminho perigoso. Complicado. E aí o conhecimento ali, né, a profundidade do conhecimento ali teológico ajuda o estudante a se fundamentar cada vez mais em Cristo. Ajuda você a estar ali cada vez mais próximo de Deus, né, porque ali a teologia proporciona isso para o leitor, para o estudante, né? É isso aí, galera. Sentiu como que é filosofia e teologia? Puderam sentir e ver e perceber que elas andam lado a lado? Elas estão ligadas uma coisa a outra? Vai lá, não deixe de se inscrever no nosso canal. E já agradecendo ao pastor Vitor, muito obrigado de novo, pastor, pela presença, pelos ensinamentos aí compartilhado conosco. Pastor Guilherme, né? Mais uma vez, muito obrigado por vocês. Até o próximo vídeo, porque o conhecimento Te liberta.